deve falar algo nos nossos corações. Aleluia. Vamos abrir Apocalipse, capítulo 2. E o verso 12. Apocalipse, capítulo 2. E o verso 12 em diante. Amém ou amém? Glória a Deus. Ao anjo da igreja em Pérgamo, escreve assim e declara: aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conhece o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome, e não renunciaste à tua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a amar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos de sacrifícios a ídolos, e assim entregaram à prática da prostituição. Além disso, tem também alguns semelhantes que seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti. Contra eles pelejarei contra a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre esta pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece e a não ser aquele que o recebe. Senhor Deus, fala conosco na tua palavra. Nós necessitamos ouvir a tua voz, pois é a tua palavra que nos sustenta nessa noite, é a tua palavra que nos garante a vitória. Pai, obrigado pela tua presença, fica conosco em nome de Jesus. Pode sentar glorificando o Senhor. Querido, essa série das 7 igrejas da Ásia do Apocalipse, é bom a gente entender e aprender, porque quando nós falamos sobre essa temática que nós estamos abordando, tem como uma importância tão grande de olhar como Jesus tem olhado para dentro das igrejas, e como Jesus continua olhando para dentro das igrejas. E quando nós lemos, nós podemos observar algo muito interessante, que Jesus, ele tem misericórdia, porque a misericórdia do Senhor não tem fim, se renova a cada manhã. Porque quando Jesus, ele vê algo que está para acontecer, que é cilada do inimigo, do diabo, para a destruição do ser humano, Jesus então ele traz um alerta. Até em Amós 3:7 vai dizer que Deus não faz nada antes de avisar os seus servos e os seus profetas. Então Jesus ele tem um cuidado tão grande com a igreja dele, com os servos deles, que ele traz alerta. E uma coisa mais interessante, essa carta de Pérgamo, esta igreja em Pérgamo, ela se encontra numa situação muito difícil. E porque por todos os lados, os vizinhos desta igreja, o povo que são vizinhos da igreja de Pérgamo,
a Bíblia vai relatar que eles amavam a idolatria. A Bíblia vai relatar que eles deram honra para os governantes de Roma, para os imperadores, para os soldados de Roma. Então os cristãos, aqui nós podemos observar que não abandonaram a verdade do Senhor, aqueles que eram crentes no Senhor. Jesus está enfatizando aqui que esses cristãos de Pérgamo, eles estavam ainda alicerçados na fé, buscando o verdadeiro soberano que é Jesus. Podemos entender mais aqui que tinha tanta influência, e essas influências de falsas doutrinas, falsos ensinamentos, observamos que era um pacto negativo para a igreja com essas doutrinas erradas, com essas influências erradas, são alianças erradas que talvez influenciava a igreja de Pérgamo. Mas nós podemos ver que essas pessoas que estavam introduzindo essas doutrinas, essas heresias para dentro da igreja, começava a poluir a igreja, e começava agora a incentivar os irmãos a praticaram a idolatria, a imoralidades. Satanás estava então ali usando pessoas como falsos profetas, como falsos ensinadores, como os falsos mestres, para introduzir doutrinas, incentivando a prostituição, a imoralidade. Mas Jesus aqui, ele fala algo interessante, porque Jesus, ele chama a igreja para o arrependimento. Você pode observar que sempre Jesus está chamando a igreja para o arrependimento, porque nós sabemos que sem o arrependimento não há salvação, não há transformação. E observamos que todas as igrejas, quando tem alguma coisinha, primeira coisa que Jesus faz, arrependei-vos. E Jesus sempre falava também, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Jesus sempre, como João Batista no início, pregava o arrependimento, Jesus também continuava a falar do arrependimento. Interessante aqui que Jesus está dizendo que conhece o lugar de onde esta igreja estava habitada. Jesus está afirmando, olha, não é fácil onde essa igreja está situada. Jesus está declarando, porque onde essa igreja está o trono de Satanás também. Você imagina uma igreja bombardeada por Satanás 24 horas, perseguida por Satanás 24 horas, influenciada pelo inimigo, por pessoas, para introduzir doutrinas erradas, destruição, para tentar derrubar a igreja, abalar a fé dos irmãos. Jesus está afirmando no capítulo aqui que nós lemos, que os cristãos de Pérgamo, eles eram vizinhos do próprio diabo. Eles moravam ao lado, você imagina, irmão, você morar ao lado do próprio inferno? Você já viu aquele vizinho que é influenciado pelo diabo? Que não deixa sem paz? É um funk toda hora na casa dele, é xingando palavrão toda hora. Você imagina pessoa te perdoando do lado da sua casa, influenciado pelo diabo para tirar sua paz? Lá era assim. Era bombardeado todos os momentos ali a igreja de Pérgamo, para perder a fé, para perder o foco que é Cristo. Satanás então estava tentando de todas as formas parar o povo de Deus. Mas Jesus, ele sempre está vigiando o seu povo. Entendemos que Jesus aqui, ele sabia da circunstância, da dificuldade que aquela igreja se encontrava. É por isso Jesus está todos os momentos ali, alertando a igreja, para não desfalecer da fé. Irmão, desde 29 antes de Cristo, ali foi um local dedicado a Roma,
alguns imperadores, Augusto, porque era idolatria oficial do governo romano. Então era um ofício, era oficial a idolatria naquele lugar. Então aqui nós podemos ver que essa mensagem, ela traz que ali teve muitos imperadores, que foram erigidos novos templos para fazer adoração a ídolos, para sacrificar alimentos a ídolos, demônios, para que o povo pudesse se alimentar com sacrifício de demônios. Além desses templos, irmãos, para o culto imperial daquela época, aqui o povo de Pérgamo também, aqui fala que adorava outros deuses, tais como Zeus, Atena, Dionísios e Asclépio. São outros deuses daquela época que eles adoravam. E aqui encontramos aqui em Pérgamo aqui uma mistura de poderes, esses poderes do mal. Como a Bíblia já fala que nós estamos lutando não contra carne e sangue, mas nós estamos lutando contra potestade, principados. São demônios organizados, são demônios que estão determinados a querer destruir a fé, a destruir pessoas, desanimar pessoas na fé, dificultar a caminhada das pessoas a servir a Jesus. Mas aqui nós encontramos que ali as religiões falsas e o poder que tinham os imperadores romanos para tentar contra a igreja de Pérgamo. Irmãos, mas enquanto os vizinhos, os demoniados, os filhos de Satanás estavam ali agora sacrificando aos demônios, enquanto os que estavam fazendo festa para demônios, ali em 1 Coríntios vai dizer também que os discípulos de Cristo reconheciam o único Deus, o único Senhor. Enquanto eles estavam fazendo festa para demônios, a igreja de Pérgamo, os que cria, os que tinham fé, estava celebrando a Deus, dando sacrifício vivo a Deus. A igreja é assim. Enquanto o mundo adora Satanás, enquanto os perversos estão adorando o diabo, nós, a igreja do Senhor, continuamos firmes no propósito, no evangelho genuíno, acreditando que Deus, Ele é o único salvador da nossa vida, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor Jesus. E aqui no verso 13 vai dizer: em que conservas o meu nome, não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas. Aqui que Jesus está dizendo, Ele está elogiando os cristãos de Pérgamo, os cristãos que foram fiéis à fé em Jesus, sobre a perseguição dos imperadores, sobre a perseguição intensa na sua vida. O elogio que Jesus está fazendo para Pérgamo, falando que eles, mesmo passando por tanta perseguição, eles não negaram a fé, eles não abandonaram o Senhor Jesus, eles não deixaram de forma nenhuma de perseverar no Senhor Jesus. E aqui é evidente que foi um Marte. Provavelmente aqui, irmãos, da própria congregação em Pérgamo, nós acreditamos que foi morto entre eles, na cidade onde habitava Satanás. Pessoas que eram Marte, pessoas que estavam ali entregando a sua vida para Jesus, pessoas que seguiam Jesus. Alguns foram mortos por levantar a bandeira da fé. Quando disse aqui Antipas, que mostrou ser fiel até a morte, no verso 10,
Aqui fala da testemunha, que vem da palavra grega, que significa martos. O que significa isso? Essa é a mesma palavra para descrever aqui. E algo muito interessante. E com o tempo que esta palavra, como o tempo que foi passando, nós podemos aqui identificar aqui pessoas que morreram pelo testemunho da fé, pela perseverança em Jesus. Assim usamos esta palavra chamada mártir, porque foi pessoas que eram mártires, que entregou sua vida para Jesus independente da circunstância, da dor, da dificuldade, da perseguição, das afrontas do diabo. Eram pessoas que estavam perseverando na igreja de Pérgamo. E no verso 14 disse: tenho todavia contra ti algumas coisas. O que Jesus agora vai dizer para esta igreja? Ele elogiou a igreja sobre a perseverança, sobre a fé, sobre a igreja ser determinada. Mas Jesus tinha algumas coisas contra a igreja de Pérgamo. Toda igreja tem isso. Jesus sempre vai olhar para dentro de uma igreja e algumas coisas não vai agradar. Algumas coisas Jesus, se ele pudesse, ele mesmo vinha e transformava ali, porque tem algumas coisas que precisam às vezes ainda ser colocada no eixo. E Jesus está dizendo que apesar agora da perseverar os cristãos, apesar dos crentes ser fiel em Pérgamo, mas havia graves condições, coisas ameaçando o bem-estar da congregação. Tinha coisas que estavam acontecendo, que estavam ameaçando a congregação de Pérgamo, para levar para a destruição, para levar para a ruína. E entendemos aqui que eles, agora a Bíblia vai dizer nesse verso 14, que eles mostraram que ser tolerantes às doutrinas, os erros que foi citado nessa carta de Pérgamo, essa igreja estava tolerando. A igreja não fazia nada para colocar esses falsos mestres fora da igreja, para levantar e argumentar contra a falsa doutrina, os falsos ensinamentos. Mas Jesus estava dizendo que eles estavam tolerando essas doutrinas erradas. Quais são essas doutrinas? A doutrina de Balaão, no verso 14 está dizendo assim, não é? A doutrina de Balaão, a descrição dessa doutrina de Balaão aqui, irmão, aqui refere aqui até na história do Velho Testamento. Quando você for ler lá em Números, no capítulo 22, 25 e diante, no final dos 40 anos que você vai ver da perseguição de Israel, nós observamos que chegaram ali perto da terra prometida de Deus. Ali você pode ver que eles acamparam ali nas campinas de Moabe, os moabitas, né? E ficaram amedrontados naquele lugar. E aqui podemos ver que Balaque chamou Balaão. E como Balaque chama Balaão para amaldiçoar o povo de Deus. Olha, irmãos, Balaque agora chama Balaão e pede para Balaão amaldiçoar o povo de Deus, frustrando todas as tentativas de falar contra os israelitas. E aqui Balaão, então, podemos observar que desistiu de suas maldições, mas ele sempre procurou outras maneiras. Quais outras maneiras de vencer o polo de Israel? O diabo talvez não vai conseguir de uma forma, mas ele vai voltar de outra forma, para tentar contra mim, contra você. E aqui deu o conselho de convidá-los para praticar uma festa da idolatria. Quando faz o bezerro de ouro, ele não consegue
fazer uma coisa, mas ele vai tentar até que o povo cede para fazer algo que ele quer. E levou o povo tudo então a adorar a idolatria, o bezerro de ouro, largar Deus de lado. E aqui nessa festa muitos de Israel envolveram na idolatria, na imoralidade. E aqui você pode ver que Deus mandou aqui uma praga que matou 24.000 israelitas por causa da idolatria. 24.000 pessoas morreram por causa da idolatria. Você imagina, irmãos, pessoas que deixaram de adorar a Deus para adorar Baal, para adorar bezerro de ouro. E a Bíblia fala mais quando você ler: o mesmo ouro que eles tirou dos pendentes, dos anéis e colocou para fazer o bezerro de ouro, foi derretido na água, e aquelas pessoas beberam a água, e aqueles ouros saiu nas fezes daquele povo. Então que na igreja de Pérgamo nós podemos analisar algumas pessoas que agiam como Balaão. E aqui diversas religiões também agem como Balaão. E aqui muitos têm agido doutrinas diferentes que não condiz com a palavra de Deus. As doutrinas que as pessoas começam a vender, até hoje o leite de Maria, as pessoas que começam a vender a vassoura ungida, as pessoas que começam a vender tantas as coisas para falar que aquilo ali vai fazer algo na sua vida, vai acontecer na sua vida, são doutrinas de Balaão. São doutrinas introduzidas na igreja que não condiz com a palavra de Deus. Quem está entendendo a palavra de Deus? E uma das coisas que mais chama atenção são a doutrina dos nicolaítas, no verso 15. E aqui no verso 15 a Bíblia não identifica essa doutrina, mas a Bíblia diz que Jesus odiava as obras dos nicolaítas. Quem são esses nicolaítas? Os falsos mestres, os falsos doutores, os falsos ensinadores, pessoas que introduziam doutrinas erradas. E Jesus agora está dizendo essas práticas dos nicolaítas que ele odiava. Esses ensinamentos que ensinava na igreja. Infelizmente, irmãos, a igreja de Pérgamo estava tolerando esses falsos mestres. Quantas igrejas estão tolerando muita coisa? Quantas igrejas não têm coragem de levantar contra o líder que está errado e dizer para ele: isso não condiz com a Bíblia, esse evangelho não é o evangelho que eu aprendi. Você está saindo do propósito do evangelho. E às vezes é necessário nós observarmos que Jesus está observando a igreja dele. Quantas pessoas estão usando várias doutrinas, introduzindo falsas heresias para sustentar o povo dentro da igreja, para encher a igreja, deixando todo mundo do jeito que está, deixando fazer o que quiser dentro da igreja. Não tem problema, domingo você vem e pode continuar a mesma coisa. Não é assim. O reino dos céus é tomado pelo esforço, e quem não esforça não vai apoderar dele, a Bíblia fala.
só vai apoderar do reino dos céus quando nós esforçamos para seguir Jesus com excelência, com determinação. E aqui Jesus está dizendo que eles toleram os ensinamentos, que até as práticas proibidas aqui, como imoralidade, idolatria, eles estavam tolerando. Não tinha problema prostituição, não tinha problema fornicação, não tinha problema adorar outros ídolos, sacrificar comidas de ídolos ali para demônios e também alimentar. Estava tudo misturado. E Jesus está dizendo aqui, que está falando para essa igreja de Pérgamo, portanto, arrepende-te, senão contra eles pelejarei. Olha, irmãos, o arrependimento de Jesus aqui é exigido à igreja, pois ela tolerava os falsos mestres. Está dizendo: arrependa-te, senão eu pelejarei. Se ninguém, irmãos, não dasse um basta, não levantasse e falava está errado, Jesus está dizendo que ia ver com ele. Ele mesmo ia contra esses nicolaítas, que são os professores de doutrinas de Balaãos. E Jesus está dizendo que esses nicolaítas, esses falsos profetas, precisavam se arrepender. Ou eles arrependessem também, eles seriam rejeitados por Cristo Jesus. Eles também iam perder a sua salvação. É isso que Jesus está dizendo. E Jesus fala no verso 17, que é o último verso: quem tem ouvidos, ouça. Irmão, com todas estas 7 cartas, Jesus chama os ouvintes para dar atenção à palavra de Deus. Sempre ele está dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E no verso 17 ainda, ele disse: ao que vencer. Ele está falando do vencedor, não está, irmãos? Está dizendo o vencedor. Todas essas cartas, ele inclui uma promessa e uma vitória. Não tem uma carta da Ásia, da igreja da Ásia, que ele não inclui uma promessa e uma vitória. Todas, Deus, ele promete uma promessa e promete uma vitória para o povo de Deus. Aquele que persiste até o fim receberá uma recompensa. Ele está dizendo: se eu perseverar até o fim, eu vou receber a minha recompensa. Nessa carta aqui, irmãos, a bênção para o vencedor está descrita em 2 partes aqui. A primeira parte, quando você lê ainda no 17, está dizendo: o maná escondido. Tem um maná do céu, tem um maná escondido para nós. Aquele que recusa qualquer participação com doutrinas do diabo, como idolatria do diabo, aqueles que não se assentam na roda para escarnecer de Deus, aqueles que não cooperam com as doutrinas diabólicas, com as heresias, com as coisas de Satanás, aqui está dizendo que Jesus tem um maná dado pelo Pai. Quem pode entender isso, irmãos? É só o vencedor, é só aquele que não vai estar assentado com os corruptos e fazendo a corrupção, sendo diferente, sendo luz. Só aqueles que estão na igreja estão do lado do trono de Satanás, mas alguns perseveram na fé, mas alguns têm um elogio que não deixou de seguir Jesus. A segunda parte, uma pedrinha branca com o seu nome escrito. Olha o que Jesus está dizendo: Ele vai dar para mim, para você, o que vencer, um novo nome. O vencedor, ele tem um novo nome. Aleluia. E aqui frequentemente, irmãos, aqui
sugeria Jesus uma nova direção de vida. Ele está sugerindo para uma vida de uma pessoa abençoada, transformada. Nós estamos concluindo. E uma das coisas que nós precisamos aqui entender nesse texto, que devemos imitar a perseverança dos discípulos de Pérgamo, aqueles que eram discípulos mesmos de Jesus, aqueles que não contaminaram, mantendo firme a sua fé, mesmo encarando ameaças, perseguições. Você acha que esse povo não era ameaçador, irmãos? Você acha que os imperadores não ameaçavam? Você acha que as pessoas não eram contra aquela igreja a todo momento para fechar aquela igreja? Mas aqui está dizendo que estas pessoas se mantinham de fé. Ao mesmo tempo, irmãos, não devemos compactuar com os erros, mas nós temos que assumir a nossa responsabilidade diante de Deus, para aquilo que Deus nos chamou. Servir um Deus puro, devemos manter e defender a doutrina de Cristo, o evangelho genuíno, não a doutrina que incentiva a idolatria e imoralidade. Não é essa doutrina. Porque tem muita doutrina que está incentivando a imoralidade. Não tem problema casar 5 vezes, 3 vezes. Essa é a doutrina que eles pregam. Não tem problema fazer tudo que Satanás oferece e ficar da mesma. Não, muitos pregam assim. Uma vez salvo, salvo para sempre. Tão bonito ouvir isso. Quem dera se fosse assim. A Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Sem mudança de vida ninguém verá ao Senhor. Sem vidas transformadas não tem como nós entrar no reino de Deus. E aqui fica mais claro que essas igrejas dizem: arrependimento não tem reino, não tem o reino de Deus. Precisamos nós se arrepender todos os dias dos nossos pecados. Eu poderia estar pregando algo, mas você vai receber uma casa, você vai receber um carro do ano, você vai receber isso, não é, irmão? Bom, tão gostoso você ouvir isso às vezes. Mas todas essas coisas é consequência da nossa vida aqui na terra, de trabalho, de determinação para a nossa vida. Porque a Bíblia mesmo diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Então não preciso falar: Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Não. E as igrejas hoje estão pregando o que, irmãos? A teologia da prosperidade. E você vai ter tudo aqui na terra, mas não prega sobre a salvação. Não está pregando que o fim está próximo. Não está pregando sobre o pecado. Não está advertindo o povo de Deus o perigo, como está levando a vida nesses dias, desenfreados, sem preocupar com o amanhã, sem preocupar com a volta de Cristo Jesus. E se Jesus, irmãos, voltar hoje e nossa igreja estiver vazia e for todo mundo, glória a Deus. É melhor ser poucos e ser salvo do que ter uma igreja cheia, inchada, vazia de Deus, e quando a trombeta tocar, infelizmente, estava ocupado com todas as outras coisas, doutrinas e heresias falsas. Fica de pé, nós vamos orar. Nosso tempo está esgotado. Eu quero chamar você a orar nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. E nós podemos colocar diante do Senhor como objetivo de
não se perder na estrada, mas sim continuar firme. Você não vai cansar nessa estrada. Você vai continuar firme, perseverando. Oh, aleluia. Canso, né? Mas é tão normal de acontecer. E além de natural, faz parte de você. O ser humano é limitado, eu te fiz assim. Assim, canso, né? Mas isso não define a tua história. O teu amanhã nunca será o teu agora. Oh, aleluia. E tá tudo bem, você está assim, confia em mim. Ele diz para você confiar nele. Parar pra descansar um pouco você pode, mas levantar de novo e não deixe o cansaço querer te fazer ficar parado aí. Tá quase